A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos em Seu nome. E sabemos que a presença do Seu Santo Espírito está conosco. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Poderoso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia. Mais um dia, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos concede estarmos vivos. Mais um dia que o Senhor nos concede de nos apresentarmos a Ti, buscarmos conselhos em Ti, aprender da Sua santa, amada e bendita palavra, orar ao Senhor. E tudo isso, Senhor, é um privilégio, porque o Senhor é Deus e nós nada somos. Mas pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu infinito amor por nós, o Senhor nos concede mais esse dia. E eu agradeço a Ti, Senhor, no nome santo do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, amados irmãos, todos nós desejamos que o Deus que criou todas as coisas, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele olhe por nós com um olhar que nos cure, que nos liberte, que venha a nos abençoar e que nos dê a vida eterna. Todos nós queremos despertar em Deus um olhar especial desse maravilhoso Deus. Mas, irmãos, nós precisamos tomar certas atitudes essas que possam atrair o olhar do nosso Deus sobre nossas vidas. E nós queremos que o nosso Deus nos veja de uma forma especial. Mas então podemos perguntar, mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Para que nosso amado Deus tenha um olhar especial por nós. Que atitudes tomarei que farão com que o meu Deus me olhe de uma forma especial? Aí eu separei aqui duas passagens da Bíblia, irmãos. Vamos estar em Provérbios 15:3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa passagem ela nos mostra uma característica que o nosso Deus tem, que é a sua onipresença. Aqui nos é revelado que o nosso Deus vê ao mesmo tempo tanto os maus como os bons. E esse é um olhar geral do nosso Deus. Aqui Ele está vendo a todos. Ele vê a intenção dos ímpios. Talvez pareça para alguns que Deus, de todas as coisas, seja indiferente com as coisas más que os ímpios fazem. Mas Ele também vê as coisas que os crentes às vezes fazem e que muitas vezes se parecem com as dos ímpios. Mas todos nós sabemos pelo nosso Deus que um dia isso tudo irá terminar. O nosso Deus irá eliminar todo o mal da face da terra e que Ele castigará todos aqueles que o têm praticado esse mal. Que Ele estabelecerá o bem e que Ele recompensará aqueles que têm feito a sua vontade. Então, não vamos nos iludir pensando que o nosso Deus é um observador indiferente, pois Ele não é. Mas o segundo texto, o olhar de Deus muda. É uma visão muito mais específica
do nosso Deus. Isso está em Salmo 101:6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Nós vemos que no primeiro, Deus olha para todo mundo do modo geral. E no segundo, os olhos do nosso Deus já está procurando um grupo especial de pessoas. E ele vê esse grupo com um olhar diferente. Ele vê com os olhos com seus olhos de uma maneira especial. Essas palavras são palavras de Davi. Mas esses olhos de Davi são os olhos do nosso Deus. O nosso Deus está à procura daqueles que são fiéis a Ele e fiéis à sua palavra. Ou seja, o nosso Deus está à procura de tais que eu adore em espírito e em verdade. E nós podemos observar que se ele diz em verdade, é porque há os falsos. Nós vemos que muitos aceitam a Jesus porque pensam: agora a minha vida será bem mais fácil. A verdade é que muitos aceitam a mensagem, mas infelizmente a aceitam por motivos errados. O nosso Senhor Jesus Cristo não veio para nos afastar dos nossos desafios, mas para mudar o nosso interior e nos capacitar para que possamos lidar com os problemas de acordo com a sua direção. Sabemos que é necessário, que precisamos de algum tempo para examinarmos a questão. Nem sempre as boas novas trazem resultados imediatos. Mas esse tempo para nós já nos foi dado. Nós conhecemos e aceitamos aquilo que o nosso Deus nos ofertou. E isso tem que mudar os fundamentos da nossa vida. Se nós queremos que o nosso Senhor e Pai nos olhe de uma maneira especial, nós precisamos proceder obedecendo a sua palavra em primeiro lugar. E se assim o fizermos, atrairemos sobre nós aquele olhar especial de Deus que todos nós almejamos que Ele tenha por nós. O salmista disse no Salmo 101, ele disse que os seus olhos iriam procurar os fiéis da terra. Então, irmãos, o que é ser fiel? Ser fiel é aquele que pratica a fidelidade. Em outras circunstâncias, nos leva à ideia de honesto, honrado, constante, confiável e verdadeiro. Mas a fidelidade, ela está sustentada em certos fundamentos. E a começar, está sendo sustentada pela nossa integridade. Aqui, ser íntegro na vida é ter uma vida reta diante de Deus. Integridade é uma virtude. E não é fácil viver em integridade. É um desafio no mundo no qual nós estamos vivendo. Por isso a palavra nos adverte, para que não nos coloquemos tomando a forma desse mundo. Fidelidade a Deus não é apenas ter uma listinha daquilo que não podemos fazer. Fidelidade a Deus está baseada em integridade. Jesus, em Mateus 5, 13 e 14, nos diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Irmãos, o nosso Deus, quando olha para a terra, quando ele olhou para a terra no tempo de Noé, ele viu que só havia maldade e impiedade. Mas ele viu esse homem, Noé, que era íntegro, justo, e que vivia no meio de uma geração ímpia. E esse homem também era incorruptível. E hoje, quantos nós vemos que há falta de caráter, ausência de integridade na vida de muitos, inclusive na vida daqueles que andam com a palavra debaixo do braço. Irmãos, se somos semelhantes ao mundo, não teremos para Deus importância alguma. Precisamos brilhar como luzes para que outros vejam Jesus Cristo como realmente Ele é. Precisamos explicar aos outros a origem da nossa luz. Não vamos deixar que o pecado escureça a luz que há em nós. Não vamos ignorar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o tempero da nossa comida. É Ele que ressalta o sabor dessa vida. E ressalta em muito. Irmãos, não podemos viver num tempo da pós-modernidade, no tempo do Evangelho Light, no tempo do Evangelho mais suave. E muitas vezes nós escutamos dizer que se apertar, não vai sobrar ninguém. Olha, irmãos, ser santo é viver afastado do pecado. Como poderemos ser fiéis ao nosso Deus se não vivemos em santidade? Ser santo não é ter uma auréola na cabeça. Santo é uma vida praticada, distante do pecado, longe de toda essa iniquidade. O apóstolo Pedro nos diz, 1 Pedro 1:15-16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não é ser belicoso, não é ser adúltero, malicioso e nem promíscuo. Ser santo é seguir os padrões morais do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo nós tanto misericordiosos como justos, pois o nosso Deus é misericórdia e justiça. Então, vamos ser separados, vamos ser diferentes, não misturados com a multidão dos ímpios. E sabe, irmãos, quando as qualidades do nosso Deus estão em nossas vidas, elas nos tornam diferentes. Nós não podemos nos tornarmos santos por nós mesmos, mas o nosso Santo Deus nos dá o seu Santo Espírito para nos ajudar a obedecê-lo e para nos dar poder para vencer o pecado. E com esse poder, nós, com certeza, poderemos nos livrar do domínio do pecado e vamos nos livrar dos nossos antigos hábitos. Então, obediência é outra coluna que nos sustenta para que o nosso Deus nos olhe de uma maneira especial. É fazer como Noé fez, obedecer às orientações do nosso Senhor e sem questioná-la. E obedecer significa submeter-se a uma autoridade acima. Obedecer também é uma atitude de ouvir um comando superior. E quando fazemos isso, essa obediência, ela costuma gerar em nós muitas bênçãos. 1 Samuel 15:22 diz assim, tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Não é, irmãos, que o sacrifício ele é sem importância, mas que os nossos olhos vejam bem o motivo pelo qual estamos nós sacrificando. Se o nosso coração não estiver verdadeiramente arrependido, se não amarmos verdadeiramente o nosso Deus, amá-lo em verdade, esse sacrifício será um sacrifício vazio. Só não serão vazios se apresentarem com amor e com obediência e com devoção ao nosso Deus. Obediência que é submissão a Deus. Se não desejamos obedecer à palavra de Deus, também não seremos fiéis. E se não somos fiéis, não há um olhar especial do nosso Deus sobre nossas vidas. E temos uma outra coluna que devemos nos sustentar, que irá atrair o olhar especial do nosso Deus sobre nós, que é a nossa fé. É a fé de crer naquilo em quem não há evidência concreta. Fé operante é aquela que crê na revelação anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo de fé. Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele demonstrou muita fé em Deus, quando foi chamado pelo Pai Altíssimo. E o pai disse: deixa a sua terra, onde você mora, e vá partir para um lugar que eu te mandarei, e esse local por ti é totalmente desconhecido. Temos que crer. E cremos é pela fé. Como é que seremos fiéis se não cremos que o nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas? Então, integridade, santidade, obediência e fé, se estamos tendo, o nosso Deus está olhando de uma maneira especial para cada um de nós. Irmãos, podemos nos preparar, porque o nosso Deus enviará bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é venha como está e permaneça igual ao que você é. O Evangelho é venha como está, que o nosso Senhor Jesus Cristo vai transformar a sua vida para uma vida muito, muito, muito melhor daquela que você tinha outrora. Então, irmãos, que haja em nós uma atitude de quebrantamento, que haja em nós uma atitude de adoração. Essa traz um olhar especial do nosso Deus sobre nós. Que possamos ter uma atitude de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E vejamos quanto serviço ele tinha. Ele governava aquele país. E nós nos achamos tão atarefados e damos desculpas porque não oramos. Então vamos fazer como fez Daniel. Quando ele dobrava o joelho, ele movia o céu e movia o coração do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, como foi dito no início, todos nós queremos um olhar especial do nosso Deus. Mas se nós queremos ter esse olhar especial do nosso Deus sobre nossas vidas, também precisamos fazer algo especial para o nosso Deus. Então agora, irmãos, cada um vá no seu cantinho, busque a presença de Deus em oração, fale com o Pai, exponha ao Pai tudo aquilo que você sente e não esqueça. Peça ao nosso Deus para que Ele nos ajude a termos atitudes especiais para com Ele.
que possamos ser diferentes desse mundo, verdadeiramente diferentes. Amém, irmão? Só agradeço a oportunidade. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.